E é isso aí, galera. Agora vamos começar realmente, né? O que interessa. Depois do decalque, geralmente eu dou uma conferida, né? Dou uma conferida como é que tá todo o desenho. Tento fazer alguma coisa que siga, né, a anatomia, como eu disse, sabe? Algum fundo, como eu disse, algum ornamento, alguma parada. Eu acho que é uma parada mais pessoal, né? Cada um faz do teu jeito, né? No Sun, geralmente você pode jogar esse tipo de fundo diretamente com a Magnum, caso você queira, ou se você quiser fazer uma parada mais tridimensional, como se estivesse mais dentro assim da pele, você pode marcar um pouquinho com a linha. Então eu estou mostrando os dois processos, entendeu? Nesse caso com a linha e depois vem com a Magnum. A Magnum, no caso do que eu trabalho, eu não importo muito se eu faço de baixo para cima ou de cima para baixo. Geralmente eu vou muito, como eu disse, eu vou muito no feeling. Geralmente eu boto a marca um pouquinho no feeling também. E é uma voltagem para sombrear assim um pouquinho mais alta que eu uso. Eu curto mais, entendeu? Acho que pega mais rápido assim, não machuca, entendeu? Aí vai de cada um. Se você diminuir um pouco, claro, vai bater um pouquinho mais devagar e vai talvez rastelar um pouco mais, entendeu? Pode ir trabalhando, como eu disse, com a Magnum. Você sentir a vontade, você pode pegar algum cantinho com a bucha. O que importa mais na tatu é isso, você ter certeza do que você está fazendo. Isso é muito importante, tem que ter certeza do que está fazendo. Essa é uma Magnum de 13, ela é redonda. Como eu disse, ela deixa um pouquinho mais suave, né? Ela consegue fazer o trançado, né? Da tatu, né? Que na sombra eu uso muito isso. Se vocês perceberem, eu faço muito. Eu cruzo a sombra, né? Para poder dar esse efeito. Eu vou para um lado, eu passo para um lado de um jeito, depois eu cruzo para o outro lado. Isso aí você consegue fazer a sombra um pouquinho mais juntinha, assim, mais homogênea. E o processo é paciência, né? Tem que esquecer que tem um restante da tatuagem e vocês têm que ficar focados no espaço que vocês estão no momento. Com a agulha de linha, eu vou pegando todos esses detalhes, marcando todo, desenhando como se fosse um lápis grafite. Desenhando, marcando a linha onde é realmente linha sólida, marcando. Onde é preto, alguns lugares bem pequenininhos, vocês já podem ir até pigmentando também. Partezinha, como eu disse, eu já deixo pretinho. No próprio stencil eu já deixo ela preta. Eu vou desenhando como se fosse um desenho, como eu disse, como se fosse um grafite. Mais ou menos como eu tatuo. Claro, respeitando a pele, respeitando todo esse limite, com certeza. Mas é o jeito que eu trabalho, como se fosse um lápis grafite, um desenho. E sempre trabalhei com a galera também que faz black work e tal, e eu curto muito também texturar assim. Curto muito texturar algumas partes e depois sombrear por cima, né? Eu acho que fica bem legal também, enriquece o trabalho, né? Vocês verem que eu continuo fazendo a linha, aquele processo todo de paciência, né, que a gente tem que ter, né? Às vezes chega aquele momento, ainda mais para quem está iniciando, né?
chega aquele momento meio de se suar todo ali, né? Se perder um pouco no desenho. Fica tranquilo, respira, olha a figura do lado. Vai sempre nas partes pretinhas, que nisso você já sobe o desenho. A parte preta é muito importante, assim você já consegue ver o desenho, né, como ele está ficando. Então isso aí já ajuda bastante depois a achar as partes claras também, né. Isso é tudo processo, e esse processo é um processo, como eu disse, um processo que eu criei para mim, que me facilita, né. Geralmente esse stencil que eu uso, esse stencil forte, ele é muito bom, ele não sai tão fácil, então eu consigo... Desculpa. Então com esse stencil forte, se vocês verem, eu consigo fazer a parte preta e ainda continua o stencil ali, né? E nesse caso é muito bom, né, o stencil não sair, né, porque você consegue fazer o preto e depois ainda voltar naquela parte sem precisar marcar com agulha, né, já podendo ir direto com a máquina. Aí depende muito de cada um, você também pode fazer essa parte com a rasura também e fazer um trabalho um pouquinho mais pessoal, né. Essa parte agora eu estou voltando um pouco mais, fazendo uma sombra um pouco mais clara. Eu tinha feito aquela média que eu te falei. Usando essa de 27, igual eu falei, que ela é muito boa e ela nem machuca. Uma voltagem também que seja legal também. Nesse caso mais ou menos uns 10, 11. Se vocês quiserem então mais ainda, um pouco que pegue um pouco mais rápido assim, e depende muito do trabalho, né? No caso, vocês podem aumentar um pouquinho mais ainda a voltagem da máquina. No caso da Cheyenne, a gente poderia falar 13, né? 13 ou 14, mas, ou 130 e 140, né? Que é o que marca lá também. Isso é muito de como você trabalha. Se você tem uma mão um pouco mais rápida, eu uso muito a mão. Eu uso muito o jeito mesmo de fazer os espaços mais abertos, assim. Geralmente eu uso uma mão um pouco mais solta, assim. Sempre também pegando esse tipo de sombra, assim, né? Quando vocês quiserem diluir a sombra de dentro para fora, né? Jogando. Como vocês estão vendo aí, você pega de dentro e joga para fora para não ficar aquela marca. Porque se você pega em outra posição, talvez você marque um pouco com a agulha. Como eu disse, esse é o jeito que eu tatuo, que eu me sinto bem. Vocês podem fazer um batido um pouco mais curto e rápido, como eu disse, como eu faço. Vocês podem fazer também um batido um pouco mais pincelado, como eu estou fazendo agora. Vocês verem, bater na máquina de outro modo também. Porque assim vocês têm algo mais homogêneo, né? Se parece muito com um pincel mesmo, né? Para quem pinta tá vendo, se parece muito com aquele pincel tipo língua de gato, né? Algo desse tipo, né? Ele é grande e pega um... Isso é algo mais solto, como eu disse, é mais um efeito de cada um, né? Mais o feeling, é o teu desenho. A tatuagem para mim ela é algo tipo que é simples, né? Eu digo simples porque o segredo todo é no desenho, né? Se você tem o teu desenho e se você pega o material de tatu, como vocês estão vendo agora, pega uma máquina boa, pega uma tinta boa e sabe como manusear essa máquina, eu acho que você vai longe muito rápido, entendeu? O processo continua, vocês veem que aí eu mandei quando você manda um pouco mais rápido com uma tinta mais escura, ele fica um cinza bem legal, fica bem bonito assim.
E assim você pode deixar, caso você goste, essas marcas de agulhas batendo de um lado, e se você não quer a marca de agulha, você cruza, como eu estou fazendo agora. Quando você cruza, você homogeneiza a cor. Quando você bate apenas para um lado, você marca mais com agulha, né? Vocês viram que eu marquei com uma marca com meio tom, algumas linhas, porque realmente eu queria marcar o desenho, eu queria que aparecesse assim. Como vocês viram, eu estou usando bastante essa Magnum de 27, né, que ela é bem grandona, ela é bem boa para fazer esse tipo de sombra. Porque a pele está um pouquinho inchadinha, mas isso vai de cada pele, galera. A pele dele é muito boa, ele trabalha comigo aqui, cicatriza muito bem, vocês vão ver depois o resultado da tatu também, cicatrizada, sem retoque nenhum, para vocês poderem ver como realmente cicatrizou. E ela fica vermelhinha assim, mas vocês vão ver que daqui a pouco ela se assenta. Isso vai de cada pele, isso é bom a gente também ter esse tipo de desafio também, né? Porque ainda mais em peles brasileiras, né? Carioca, então nunca desesperar, ficou vermelha tranquilo, sabe que a pele só deu uma irritada, espera um pouco, se assenta. Essa vaselina que eu falei para vocês é muito boa, que tem amamelas, então assenta bastante a sombra. Essa parte eu estou pigmentando logo com a de 27 também, com essa grande, porque como eu disse, eu quero também que fique um preto, mas que fique um preto junto com a caveira, assim, né, que não seja um preto tão forte como do meio do nariz, sabe, ou como da parte dos olhos ali, que seja um preto bem cheio mesmo, bem assim, bem, como que eu digo, bem homogêneo, né, que seja algo bem, como vocês estão vendo agora, tipo, vai se juntando a sombra, né, quando você vai cruzando a sombra, você consegue homogeneizar tudo. O traço, eu curto muito fazer traço, independente que seja um traço ou preto ou um traço com sombra, né, diluído, mas que marque um traço ali, porque tem isso também, né, a tatuagem fica depois cicatrizada também, né, tem que sempre ter esse cuidado de deixar ela bem visível depois, não preocupar só com o momento, né, não adianta só uma boa foto e depois a tatuagem não tá legal, né? Então, geralmente eu uso linha, faço as pretinhas todas com a linha, a maioria das partes fica de 5, dei também alguns pontos de 7. Como eu disse, entre de 7 e de 9 é muito parecido, não faz tanto essa diferença.